Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Café com Propósito. Que bom, que alegria ver vocês aqui. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui em mais uma aula nessa série maravilhosa. Eu sou o pastor Davi Oliveira, aqui de Goiânia, Goiás. Para quem ainda não me conhece, está entrando aí pela primeira vez, eu sou pastor, sou economista aposentado, bancário aposentado, tenho 59 anos, trabalhei 38 anos no mercado financeiro, fui gerente muitos anos na Caixa Econômica Federal. Eu hoje atuo aqui como pastor, como consultor de pessoas, e nós estamos aqui em Goiânia, Goiás. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Madureira, que tem como presidente o bispo Oídio Zé do Carmo e a bispa Neuza César Carmo aqui em Goiânia, e eu dirijo uma congregação aqui no Balneário 2. Então, com muita alegria, nós estamos trazendo aí essas aulas para você, para que você possa crescer tanto na sua vida emocional, espiritual, e você desenvolver. Amém? Então, você que está entrando agora, inscreva em nosso canal aqui. Inscrevendo no nosso canal, você vira aluno aqui do Café com Propósito. E você recebe aí toda semana, de segunda a sexta-feira, essas aulas que estão vindo aqui no YouTube. Amém? Então você acione o sininho, porque quando você aciona o sininho, você é notificado, você é lembrado de todas essas aulas que estão aí no ar, e tudo gratuitamente aqui no nosso canal. Porque o nosso objetivo é ajudar vidas como pastor, como conselheiro, como mentor de pessoas, tá bom? Eu já te peço também, curta, comente essa mensagem, comente nessa aula, dá um joinha, porque quando você faz isso, que você curte, que você dá um like, que você comenta, o YouTube entende que a mensagem é relevante e aciona o algoritmo aí para alcançar mais vidas, tá bom? Que maravilha! Nós estamos aqui então, essa semana, trazendo uma série maravilhosa que é Viva Hoje. Como você tem vivido? Como anda a sua vida? Como anda o seu viver? E nós estamos aqui trazendo então este tema, essa série Viva Hoje, dentro da sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu tenho dito aqui que a Bíblia Sagrada, ela é a biblioteca mundial em todos os assuntos. Você sabia que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo? Já vendeu mais de 2 bilhões de cópias de livros pelo mundo afora. E é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Você tem que então ter uma Bíblia e começar a estudar, porque trata de todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Amém? Que maravilha! Essa semana então, nessa série Vivo Hoje, nós começamos aqui na segunda-feira, falando aqui sobre a espada do Espírito, que é uma das primeiras estratégias que você precisa para viver bem, viver o hoje. Você tem que viver aí através... E o que é a espada do Espírito? É realmente a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Terça-feira nós falamos aqui sobre aprendendo a ouvir. Nós precisamos ouvir mais e talvez falar menos, porque quando você ouve mais, você vai aprender mais. E para você viver o hoje, você precisa se inteirar, você precisa ouvir, você precisa conhecer as coisas, você precisa se inteirar do que está acontecendo, e você precisa então aí aperfeiçoar e especializar na sua vida. Ontem nós falamos aqui sobre o caminho para cima. Qual que é este caminho? Como trilhar este caminho? Nós aqui fizemos alguns comentários sobre isso. E dando continuidade então, nessa série que é Vivo Hoje,
Eu quero falar hoje sobre uma grande estratégia que todo mundo precisa colocar na sua vida para viver o hoje. Viver o hoje com sucesso. Amém? Que é o título então dessa aula. Você pegue caneta e papel para você anotar. Se você não pegou caneta e papel, pegue caneta e papel para anotar. Ou vai lá no seu celular e vai em notas e cria lá então uma pasta Café com Propósito e vai colocando as séries que você está assistindo. Nós já temos aqui no playlist dezenas de séries aí dentro da Sabedoria Milenar, dentro da Bíblia Sagrada, com diversos assuntos. Eu tenho certeza que tem assunto ali que talvez você precisa aprender mais. Amém? Que bom. Então hoje nós vamos falar sobre o título assim, olha, anota aí. Afiando o seu machado. É um termo bem conhecido, né, que muita gente fala. O que é afiar o machado? Vamos entender aqui o que afiando o seu machado tem a ver com viver hoje. E eu quero então aqui, para dar início nessa aula, eu quero ler uma passagem dentro da Palavra de Deus, porque tudo que nós tratamos aqui é dentro das Palavras de Deus, que é a Sabedoria Milenar. Eu quero ler um versículo aqui que está lá em Eclesiastes, capítulo 10, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, que fala assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que ele fala aqui para mim e para você? Se você não afiar o ferro, vai diminuir o corte, não é verdade? Uma faca, ou um facão, ou uma espada, ou um machado. E nós vamos ver uma história aqui daqui a pouco sobre isso. Então se deve pôr mais força, porque você pega uma faca sem corte, você vai cortar um tomate, você tem que ficar serrando ali, porque está sem corte. E quando você amola a faca, que ela fica bem afiada, só faz um corte rápido. Uma vez já corta. E assim também, às vezes, você vai cortar um bife, que é a mesma coisa. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Como assim? Vamos entender isso aqui. Vamos comentar isso aqui, então, para você levar para a sua vida. Conta-se a história, eu quero contar uma história aqui assim, olha. Conta-se a história, então, de um jovem que foi contratado como lenhador. Talvez você já deve ter ouvido essa história, nós vamos então aqui relembrá-lo. E para quem nunca ouviu essa história, vai prestando atenção, né? Esse jovem foi contratado como lenhador para cortar árvores numa floresta. Quando o chefe de sua equipe de trabalho o viu trabalhando no primeiro dia, presta atenção, ficou muito impressionado com a velocidade, força e habilidade daquele jovem, né? Descansado, cheio de força, começou aquele trabalho, numa rapidez, muito hábil. Mas presta atenção, aqui que está ao vivo hoje, que você às vezes precisa então cuidar-se, presta atenção. Mas à medida que os dias iam se passando, o seu desempenho foi ficando cada vez menos impressionante. Será por quê, hein, pastor Davi? Será por quê? Vamos ver? Depois então de 2 ou 3 semanas, ele só conseguia cortar uma fração das árvores que havia conseguido cortar no início. Então, o chefe observou tudo isso. Então, finalmente, o seu chefe aproximou-se dele e disse: filho, você começou tão bem, mas recentemente você tem ficado para trás. Ei! É agora que eu quero que você preste bastante atenção. Você tem ficado para trás em algumas coisas da vida? Como tem sido a sua vida? As coisas que você faz, seus projetos, seus trabalhos, seus negócios, seus relacionamentos, principalmente em termos de talvez você quer ser uma pessoa empreendedora. Eu não sei se você é uma pessoa empreendedora. Você tem ficado para trás? Por que será, hein? Vamos entender? Então, ele fala assim: filho,
Você começou tão bem, mas recentemente você tem ficado para trás. E você que está ouvindo a mensagem tem ficado para trás, preste atenção, que hoje é hora, hoje é o dia de você despertar, de você rever, então, aquilo que você está fazendo, talvez errado, ou talvez está fazendo mais lentamente. A não ser que você consiga aumentar a sua produção, vamos ter que dispensá-lo. Oh, meu Deus, olha só. Né? Não entendo disso, jovem. Tenho trabalhado tão duro, e assim muitas vezes a nossa vida, às vezes a gente trabalha tão duro, né? Trabalhar até mesmo mais arduamente do que estava trabalhando no início. Às vezes a gente até aumenta a nossa quantidade de horas de trabalho e a coisa parece que não acontece. Não consigo entender porque a minha produção continua caindo. Aí o chefe vai e pergunta para o jovem: com que frequência você afia o seu machado? E eu pergunto para você hoje que está me ouvindo ou vai ouvir essa mensagem: com que frequência você tem afiado o seu machado? Perguntou o seu chefe: eu não, né? E ele respondeu: eu não afio. Mas como assim? Você tem uma ferramenta, né? Respondeu o jovem: eu não afio. Estou ocupado demais para fazer isso. Olha só. Se é que você anda ocupado demais com coisas inúteis, ou talvez ocupado demais com um trabalho árduo, e você esquece de especializar, você esquece que você precisa usar mais a mente, usar mais a sabedoria do que às vezes usar o seu físico. Então, eu quero falar para você hoje. Você sabia então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo essa mensagem, essa palavra, que o fato de ficarmos afiados não acontece automaticamente? Então, afiar o machado não é automático. Então, tem coisas nas nossas vidas que não é automático, né? É algo que precisamos conscientemente investir. Investir talvez em mais tempo de especialização, investir talvez em mais tempo de automatização. Vivemos na época da informação, vivemos na época da informática, vivemos na época da internet, vivemos na época de que tudo é moderno e às vezes o seu trabalho precisa modernizar. Eu sou economista aposentado e lá na lei da economia tem a lei do rendimento decrescente. Você pega um livro de economia ou entra na internet e consulta lá, lei do rendimento decrescente. O que é isso? Isso nós estamos falando aqui para empresas, para empreendedores. Às vezes a pessoa começa um negócio e como o rapaz aqui, o jovem com o machado afiado, e o machado está afiado, aí a lei do rendimento decrescente, ela é uma curva que faz isso, ela sobe, aí chega um momento que ela começa a ficar reta e depois ela começa a decrescer. Por quê? Porque tem negócios, tem empreendimentos que você precisa investir algo mais. No início está muito bem, mas chega um momento que você precisa ampliar, você precisa de mais máquinas, ou talvez de uma máquina mais moderna, você precisa de mais pessoas, você precisa de mais espaço, você precisa talvez de mais mercado, aí você vai crescendo, de repente a sua produção, né, as suas vendas começam a fazer isso, porque talvez a quantidade de empregados, de funcionários, ou a quantidade de máquinas já não é suficiente mais para atender a demanda daquilo que você faz e você vende. Então, você precisa investir mais em você, investir mais na sua vida, e para você viver um hoje, você precisa então despertar. Ou seja, você precisa então, com que frequência você separa tempo então para descansar, porque às vezes você precisa também de descansar, para estudar mais, aprender mais isso que você está fazendo, porque às vezes você está parado no tempo, enquanto outras pessoas estão desenvolvendo algo mais moderno. Você precisa orar, porque nós estamos aqui falando, né, tudo dentro da sabedoria milenária, e às vezes você não está orando. Então, espiritualmente falando, eu te pergunto, o que você precisa, né?
Se a sua resposta é que você está ocupado demais para essas coisas, então você está simplesmente ocupado com as coisas erradas. Amém? A sua falha em não afiar o seu machado vai lhe trazer prejuízo a longo prazo. Então, querido, que você possa, nessa manhã, nessa série, né? Mas se você separar tempo para afiar-se, você será mais produtivo e mais frutífero. Muito embora você esteja sempre gastando menos tempo e energia. É um investimento em você mesmo que vale a pena fazer. Amém? E partindo aqui para a conclusão dessa aula, eu quero trazer aqui também algo que é você, com tudo isso, às vezes você precisa também de uma coisa. Nós falamos isso aqui ontem e nós vamos reforçar. Ontem nós falamos sobre a questão da ação e intenção e hoje nós vamos falar aqui sobre entre em ação. E para isso, né, existe uma palavra aqui em Mateus que fala assim: mas que vos parece? O homem tinha, Mateus 21, 28, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Eu falei isso aqui ontem também. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino. Amém? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual? Disseram eles, o primeiro. Disseram-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E como assim, pastor? Vamos entender isso aqui. Jesus contou essa parábola em Mateus, amém? Que havia um homem que tinha 2 filhos. E que chegando então, o primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim. Né? Sim, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade? O primeiro. Qual que é a moral da história, então? A moral da história é clara. As boas intenções e as promessas vazias não são suficientes. Deus está procurando homens e mulheres de ação. Sede cumpridores da palavra, diz Tiago, não somente ouvintes. Um versículo famoso também está lá em Daniel 11:32, fala: mas os que conhecem o seu Deus ficarão firmes e entrarão em ação. Então, querido, qualquer pessoa que conheça a Deus e entenda os seus caminhos saberá que Deus espera que entremos em ação. Deus não pode abençoar as nossas boas intenções, mas somente o que fazemos de fato. Então, enquanto ficamos esperando o mover de Deus, Ele frequentemente está esperando que venhamos a agir. É a nossa fé demonstrada que move, então, o coração e as mãos de Deus, e não somente a nossa necessidade. Assim sendo, faça alguma coisa hoje. Dê um passo, e o passo você precisa estar sempre preparado, afiando o seu machado, tá bom? Então, você descobrirá que Deus o conduzirá e o direcionará à medida que você mover e entrar em ação. E como eu faço isso, pastor Davi? É lendo mais, é estudando mais, é você buscando informações e principalmente buscando direção, porque a nossa série aqui Vivo Hoje, é tudo dentro da palavra de Deus. Nós falamos desde o início lá sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós falamos sobre o aprender a ouvir. Nós falamos e o caminho para cima, ir para cima. E hoje, afiando o seu machado. Você precisa afiar então o seu machado, tá bom? Que Deus te abençoe então. Essa mensagem eu tenho certeza que pode te ajudar. E amanhã nós vamos para a última aula, você não pode perder. Amanhã nós temos aqui uma palavra maravilhosa para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Então você que está entrando aí agora, que não é nosso aluno ainda, inscreva-se aqui no nosso canal, faça parte aqui desse programa, que é um programa de ensino, de aulas, é o Café com Propósito, que vai ao ar todos os dias aqui no YouTube, de segunda a sexta-feira. Então inscreva-se no nosso canal para você ser nosso aluno, tá bom?
acione o sininho para você ser lembrado e notificado de todas essas mensagens que estão indo ao ar aqui no YouTube, tá bom? E outra coisa, comente, curta, dá um joinha, faça isso aí, porque quando você curte e comenta, que você dá um joinha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ele aciona o algoritmo e essa mensagem ela é enviada para mais pessoas aí que nas redes sociais do YouTube. Então compartilha essa mensagem também, vai aqui na setinha, na asa delta, compartilha essa mensagem pelo menos para 7 pessoas. Eu tenho certeza que tem pelo menos 7 pessoas do seu convívio precisando aí aprender, despertar a viver mais o hoje, a melhorar aí a sua vida, tá bom? Vai aqui nos comentários também, coloca de onde você está falando, para eu ver qual a região, e coloca lá também, Pastor Davi, tá muito bom, mas eu gostaria de aprender mais sobre outro assunto. Você coloca lá qual que é o assunto. Eu não sei o que você talvez tenha mais dificuldade, talvez você tenha dificuldade aí de administrar as coisas, dificuldade de relacionamento, dificuldade talvez de entender as coisas, né, dentro da palavra de Deus. Coloca um assunto que você interessa, tá bom? E nós vamos criar mais uma série. Aqui na playlist tem dezenas e dezenas de séries em diversos assuntos. Você pode ir lá e pesquisar, tá bom? Então é isso. Fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã em mais uma aula. Paz e prosperidade.